Casa Mansa já foi chamado de Papos Gerais, de Bate-Papo, e nesta temporada a italiana virou Chiacchierata. E também ganhou um novo formato nas nossas redes sociais, pequenos trechos das entrevistas que chamamos de Dedo de Prosa. Vamos conferir? Betão, começa apresentando a sua família, conta de quem que você é filho. Você fala de italiano, mas na verdade eu sou a quarta geração, que é os Finotti. A maioria dos Finotti aqui de Uberlândia são primos diretos meus. Os tios, infelizmente, já morreram todos. Mas é interessante que tem uma teoria que fala família que tem muito homem, ela se dispersa mais, né? E foi o que aconteceu com os Finotti, né? Que meu avô meu bisavô veio da Itália e primeiro ele foi para Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo, ali perto de Campinas, Mojimirim, e ficou uns tempos lá. Depois os filhos nasceram lá, a maioria. Depois eles vieram para cá, ali era o caminho da Mogiana, né? Aliás, acho que a imigração italiana aqui em Uberlândia tem muito a ver com a Mogiana. A gente pega a colônia italiana no estado de São Paulo e Minas é o caminho da Mogiana. Você que é da área médica, tem muita influência de italiano na medicina de Uberlândia? Por exemplo, eu sei do Dr. Vittorio Caparelli, né? Ô Celso, tá aí uma coisa que eu nunca me detive, mas eu chego a pensar o seguinte: o italiano, ele é um sujeito emocionalmente muito forte, né? Ele tem fortes influências do coração, né? O italiano ele é muito ligado às pessoas. Então eu acredito que esse possa ser um dos motivos que façam com que haja essa tendência, talvez, em cuidar de pessoas, né? E conta, como que as famílias sentem quando chegam aqui e veem os seus entes queridos, assim, sendo homenageados? Eu falo que a cantina ela foi feita para trazer a tradição italiana, uma boa alimentação, mas um lugar de experiência com a música italiana, um lugar onde a gente conta a história das famílias que fizeram bem para Uberlândia, das famílias que ajudaram Uberlândia a ser o que é hoje. Não simplesmente vieram, desfrutaram de todo, né, capitalismo, de toda prosperidade em Uberlândia, mas aquelas famílias que deixaram recursos e ajudaram a construir Uberlândia. Essa é a função da família Crosara, ela é para contar as histórias de Uberlândia também. Eu queria que o senhor falasse o nome do pai do senhor. Bom, o nome do meu pai na Itália é Crosara, lá o sobrenome vem em primeiro lugar. Crosara Cesare Giovanni Giacomo. E aqui no Brasil, quando os imigrantes vinham, o governo mudava o nome deles. Por exemplo, meu pai, que seria João César Tiago, seria o nome dele. Acabou virando Cesário Crosara. A irmã dele, que era Domênica Violanda, acabou chamando Ângela. O outro irmão dele, que se chamava Júlio, acabou virando Dílio. E assim foi tocando a vida. E essa fábrica que ele ficou com ela depois que terminou a Revolução, o que ela produzia? Ela produzia implementos agrícolas. Depois ele pegou a representação da International Harvester, tinha tratores, colheitadeira, arados, terroadeira, caminhões. Até num desses caminhões nasci eu. Quando meu pai comprou essa casa que nós estamos aqui agora, como eu falei, tinha um armazém na frente e tinha 2 cômodos no fundo. Nós éramos quase 20 irmãos, então precisava aumentar a casa, né?
Porque o meu pai teve 26 filhos, 14 filhos do primeiro casamento e 12 filhos do segundo casamento, fora os que ele criou. A minha casa era muito recheada de gente. Flávio, como que começou essa paixão sua pela Itália? A minha paixão, Celso, tem uma coisa interessante. Quando eu era pequeno, lá no alpinho da casa da minha avó Pasqualina, morava de frente na César Alvim, nós morávamos de frente e toda tarde reunia, geralmente o papai, a mamãe, meu avô já era falecido, e eles conversavam numa língua que eu não entendia, né? Aí eu, menino, muito novinho, não entendia o que era ainda a cultura italiana mesmo, sempre ouvindo, chegou um determinado ponto, quando eu já estava na época de aprendendo, fazendo as perguntas, eu perguntava, mamãe, o que vocês falam diferente lá que eu não entendo? Aí, aquele interesse, aí eu fui pegando gosto pela língua, pela cultura dos meus avós, dos meus pais, né? Que sempre, todo domingo era almoço na casa da minha avó, com aquela fartura de comida, de massa, né? Um macarrão feito em casa, com molho, né? Que até hoje eu trago isso, eu aprendi lá. Que eu faço, geralmente aos domingos, eu faço muito pela família, para os amigos. Então foi assim que eu comecei a ouvir de menino e fui interessando pela minha cultura, né? Aí eu fui interessando, fui conversando com meus pais, que nós não éramos de lá, nós não somos nascidos no Brasil, os vovós, né? Não são nascidos no Brasil, o papai já nasceu, como a mamãe também nasceu no Brasil. Então, com essa vinda, com essa idade aumentando, eu fui pegando mais interesse, querendo ir nas minhas raízes, né? Aí foi quando eu aproveitei, tirei minha cidadania italiana, né? Em 1987, se não me engano. E quando foi a Copa do Mundo, foi o momento ideal de eu conhecer meus parentes. Como que era os domingos na casa do italianado? Era um espetáculo, que é uma memória muito gostosa de se guardar, né? Porque a casa do vovô era uma casa que a porta ficava aberta, né? Eu me recordo muito bem que nessa época de domingo, geralmente no domingo, né, como ele mexia com remédio, formava-se uma fila enorme de pessoas querendo remédio, que ele distribuía gratuitamente, as amostras grátis e tal. Mas acabava aquilo ali, a gente entrava lá para dentro da casa e aí era aquela festa, porque nós todos temos, graças a Deus, o dom musical. Lá na casa da vovó tinha piano, tinha acordeon, tinha escaleta, tinha violão. E cada um pegava um instrumento ali e passava o dia de domingo tocando, cantando. Meus tios cantavam muito bem também. Então era uma farra gostosa demais, que eu tenho excelentes recordações. É uma pena que meus filhos não possam estar vendo isso hoje. E como que era namorar com um italiano? Ele era meio atrevido, né? Mas a minha mãe, como eu te falei, minha mãe era viúva e ela tinha um medo eu era mais velha. E aquilo, se perder, eu sou viúva, na época quando a mulher saía com os moços, era fulana se perdeu. E o Sérgio brincava ainda, depois de velho, que se perdeu, se achou. E quem que herdou essa vocação comercial do senhor? O Sérgio falava que dá dinheiro ao comércio. Sempre falou, não foi, Fábio? Mas eu acho que todos aqui têm uma veia comercial muito boa. Acho que da minha mãe mesmo. O Marcos, a Flávia, o Aldo, a Alba. Todos nós temos muita vocação, talvez pelo fato de gostar de gente. Então a gente é muito falante. Nós todos gostamos muito de gente. Gostamos muito de relacionamento com pessoas. E isso nós herdamos também muito do meu pai, italiano. Parlava demais, né? E da minha mãe também, comerciante. Eu via minha mãe tratar as clientes de uma maneira tal que eu ficava impressionado. Falei, caramba, mãe, mas você tá tratando essa pessoa melhor que nós tudo aqui, mãe. Como assim? Então essa vocação eu acho que tem muito da minha mãe. Minha mãe não sabe falar um não. Então, essa dificuldade dela em falar não. Que não sei falar não, isso é ruim. Isso é muito ruim. Esse é o defeito. Né? E ele sempre gostava da casa bem cheia também.
Sempre tinha jantares, acho que nesse ponto o Fábio puxou ele. Gostava puxou de nesse ponto, foi o recepcionar, Ele, quando chegavam os italianos lá no Rei Márcio, né, Fábio? Eu ligava pra minha mãe. Gente, eu vou levar 3 italianos, eu já ficava apavorada. O que você quer? Polenta, macarrão? E ó, tinha que pedalar. O cardápio era... Sabe, uma mesa, mas... Mas um a mais, meia dúzia a mais. Eu falo, mas se é tanto de gente assim, 1 a mais, 5 a mais, não vai fazer diferença não. Vai dar, vai dar.